Olá, nosso episódio de hoje a gente conversa com a Irina. Tem muita história bacana para você aqui se surpreender com tanta vontade de dar certo, de se reencontrar em lugares diferentes. Ela que veio da Rússia e da Ucrânia, pai e mãe de cada lado, vive aqui em Portugal, fala português, contou tudo pra gente, né? Uma história de relacionamentos. Então a gente faz o convite para que você veja até o final. Isso aí. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda de volta, Tiziane. Ai, cheguei do Rio, ainda tô com aquela energia do Rio de Janeiro, mas já estou de fala volta. Nisso. O bom, sabe o que é? Que já o verão tá chegando por aqui, a gente tá assim, se aproximando daquele clima carioca. Ah, sim, espero. E olha, estamos de estúdio novo. novo. Quarta temporada já. Tadinha, tá muito sem voz. Gente, eu tô super gripada hoje. Mas chegamos já na quarta temporada desse projeto que começou há 1 ano. A gente comemorou 1 ano agora, em março, né? Do nosso projeto do Papo com Fado. Tanta história legal que a gente trouxe até hoje aqui. Muita. Qual a história que você ficou mais mexida? Ai, não sei, são tantas que é difícil. Eu tenho medo, assim, de falar alguém e depois achar que... Não, ninguém vai esqueci de ficar com alguém. ranço, não. Fica tranquila. Fala aí. Eu acho que a história da Lili Da me comove muito. Da Lili, eu também. Lili, um beijo. Beijo, Lili. A gente é fã. Lili Geladinhos, hein? É. Pra quem não conhece, a gente vai botar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Lili para vocês aqui de Lisboa, Cascais, poderem provar as delícias da Lili agora no verão. A nossa ideia, nesse nova temporada, né, Tícia? A gente não sair dos brasileiros, mas a gente trazer uma visão de convidados de outros países. Sim. A gente, nas últimas temporadas, acho que a gente só entrevistou a Argentina, não foi? A Sol e a Guadalupe. Foi. Todos os outros convidados eram brasileiros. Então, a gente está querendo trazer a visão de pessoas que não têm a mesma cultura que a nossa, que enfrentam a dificuldade com a língua portuguesa, que para o brasileiro a gente fala sempre que é difícil, né? Que as coisas não são iguais, mas que acaba que você está muito mais em casa, né? Somos pátrias irmãs. Então, hoje, a gente trouxe uma convidada inspiradora. A história de vida dela é exemplo de resiliência, coragem e empoderamento. Filha de mãe ucraniana e pai russo, Irina nasceu na Rússia, mas cresceu na Ucrânia. Gente, temos convidada melhor nesse momento que a gente está passando no mundo, não é? Brilhamos, né? Aos 21 anos, mudou-se para Portugal devido ao seu primeiro casamento. Enfrentou desafios enormes, incluindo um divórcio, enquanto cuidava de um bebê em um país estrangeiro. Com vocação para a área de estética, encontrou na massoterapia não apenas uma profissão, mas uma missão de ajudar mulheres a se sentirem melhor consigo mesmas. Com vocês, a incrível Irina. Mas antes, aquele recadinho. Gente, não esqueçam de ativar a notificação, se inscrever no nosso canal, entrar lá no Instagram da gente, participar lá, né, dos debates intensos que nós temos tido. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá. Mas vamos começar aqui com a Irina. Irina, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Obrigada aí pela sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. Irina tá nervosa. Já falei pra ela que é um papo com as amigas. Fica tranquila. Uma fofoquinha com as amigas. Assim, uma coisa leve, tá? Fica tranquila. Antes de mais, queria agradecer por este convite, não é? É a minha primeira vez, é a minha estreia aqui em Portugal. Eu sou uma mulher de desafios, não é? Tudo que eu vou em frente, eu enfrento e vou mesmo com medo e vamos a isso. Por isso, acho que uma coisa muito gira, não é? Participar nisso. Aliás, eu acho que sempre ouvi falar quando falei da minha história, até meu filho diz: mãe, tens de escrever um livro, tens de falar disso, Eu acho que mais dá força não é só para imigrante, mas também para mulher, não é? Isso, vamos muito bem. Isso aí, então vamos começar aqui. Gente, olha o português dela, ela arrasa. Obrigada. Irina, vamos começar aqui. Conta um pouquinho aqui pra gente sobre a sua infância e juventude entre a Rússia e a Ucrânia.
É sim, eu muito novinha, tinha uns 5, 6 anos, isso que eu lembro, né, da minha infância. Minha mãe deixava-nos nas férias de verão, a gente ia de avião da Rússia para a Ucrânia e ficámos lá na casa da minha avó, que era uma quinta, era uma aldeia, na Ucrânia, uns 3 meses de verão normalmente. Tive muita ligação muito grande com a minha avó, tinha e tenho. A avó ucraniana e falo ucraniano, não falo 100%, mas falo uns 80%, 90%. E muitas vezes, quando falo com conterrâneos, né, é mais fácil para mim falar em russo, mas eu falo ucraniano também. Porquê? Porque em casa, por causa do meu pai, a gente falava muito em russo. E minha mãe também era professora de língua russa e literatura. Por isso, a língua russa, na altura, era presente nas casas de toda a gente. E com meus 10 anos, acho eu, nós mudamos completamente para a Ucrânia. É uma cidade pequenina, como se fosse um porto, né? Uma cidade que tem universidades, tem tudo, chama-se Chernevtsi. É já muito perto das fronteiras da Roménia e da Polónia. É aí que eu comecei, que eu acabei, foi para 5º ano da escola, isso que eu já lembro a minha vida na Ucrânia, não é? Já aí comecei a falar língua ucraniana assim mais correta e escrever em ucraniano. Depois foi para a faculdade, não acabei a faculdade, faltam-me 2 anos. Só tirei o curso profissional de gestão de pequenas superfícies, como supermercados, né? Porque depois casei-me primeira vez. Mas foi uma juventude, uma infância feliz lá. Sempre foi uma infância feliz, apesar que meu pai e meu avô eram militares, mas a gente nunca senti comunismo ou perestroika, para já era pequena, não é? A gente naquela altura a gente não pensa e muitas vezes os pais ocultam aqueles problemas que têm, não é? Não senti, graças a Deus, nem fome, nem estes problemas nenhuns que pessoas falam da comunidade soviética. Mas isso não é o caso, não é? Há pessoas que passavam, pessoas que trabalhavam nas fábricas. Claro que quando foi para a perestroika sentiram mais, não é? Aquela questão financeira. Graças a Deus, na minha família nunca sentimos. É isso. E o que te levou a vir para Portugal? Como é que foi essa transição? A aventura com Portugal foi por causa do meu primeiro casamento, que casamento durou muito pouco tempo, casei uma menina com 18 anos. A questão de... é muito diferente lá a cultura, porque infelizmente na altura já não tinha pai. Meu pai faleceu e tinha 16 anos. E minha mãe, não sei, isso é uma questão, minha mãe se calhar queria proteger-me como filha, né, como menina, como já comecei a namorar, eles começaram, minha avó e minha mãe, a fazer uma pressão, que já namoras, já não és virgem, né? Então tens de casar. E ele também era jovem, ele tinha 22, acho eu, quando nos casámos. E aí não acabei faculdade, faltou-me 2 anos, porque naquela altura, pronto, casaste, agora ficas aí em casa, eu que homem vou sustentar a casa, claro que isso correu mal, não é? Não podia dar certo. Não podia dar certo, porque eu sou uma menina da cidade, não é? Ele é um rapaz da aldeia, apesar que não é esta questão só, mas algumas diferenças havia, não é? na educação. Digamos assim, eu sou muito mais solta, muito mais estudava, não é? Tinha amigos e depois de repente tinha que ir ver para a aldeia. Não podia trabalhar. Tinha que afastar das amigas. Com 18 anos, claro que hoje em dia minha filha tem 19 e nem imagino ela passar por isso que eu passei. É engraçado, né? Como essa coisa... Ela falou, uma forma da minha mãe me proteger, né? Era que eu, né, casando, já tá namorando, então vai casar, né? E é incrível como isso antigamente era real, né? E hoje em dia, assim, proteção vai estudar, vai se dedicar aos seus e estudos. Se a gente parar para pensar, não é tão antigamente assim, né? A gente está falando de 20 e poucos anos atrás. Mas as culturas são muito diferentes. É isso que eu achei. A gente, quando conversou a primeira vez, você falou sobre isso, eu fiquei pensativa. Assim, como que a gente não conhece a cultura, né? Dos russos, ucranianos. A gente, brasileiro aqui, a gente está muito afastado dessa realidade. E no Brasil, então, mais ainda. Então, a gente não imagina, né, que ainda tão pouco tempo atrás, tantas barreiras você teve que quebrar para chegar... É muita história legal. A Irina tem muita coisa legal para falar aqui. Eu fiquei arrepiada com a sua história. Ela é linda, né? Que parece uma boneca, né? É uma bonequinha, né? Obrigada. Linda. E depois eu acho que a questão de proteger, minha mãe ficou viva com minha idade, mais ou menos, né? Com 2 filhas. Eu acho que aí um pouco fácil mais para ela, uma filha casar. Ela ficou só com uma.
não é? E ela pensou que, pronto, esta já está casada, já está a vida mais ou menos orientada, apesar que não, que eu dei a voltas e voltas depois na minha vida. Exclusivo, se a minha mãe soubesse que eu saía para outro país, 5.000 quilómetros lá da casa, não sei se minha mãe faria isso, mas pronto. E foi isso, e depois, claro que o casamento não corria bem, porque eu estava muito presa, tinha que fazer aquilo que ele me dizia, e eu não sentia a minha vontade. Depois minha mãe também dizia que tinha que ser assim, porque ele é o homem da família, que ele quem mandava, e eu pensava, não, eu não quero isso. Você tinha que se conformar. É isso. Eu sou uma mulher que, eu estava dizendo, nem minha mãe mandava em mim, mas mais um rapaz que mal conheci, né? Entretanto, fiquei grávida do meu filho. Tinha 19 anos quando engravidei. Já estava 8 meses grávida do meu filho, quando o casamento, entretanto, estava tudo muito diferente daquilo que eu imaginava de um casamento. Uma menina imagina de um casamento, né? O rapaz chegava a casa muito tarde, estava grávida na casinha pequenina perto dos pais dele, sentia sozinha, não é? E depois, como uma noite ele estava muito animado com bebida alcoólica, não é? Ele bateu-me, pronto. E daí eu percebi, estava com uma barriga gigante, percebi que não é isso que eu quero da minha vida, nem para mim, nem para o meu filho. Então você sofreu uma violência, uma agressão ainda grávida. Foi. E aí que o dia já acabou. Entretanto, nós separamos, ele vem para Portugal, eu sabia que ele estava aqui, mas não é só por ele que eu sabia que aquilo acabou. Não tinha mais casamento. Minha mãe nunca soube, só depois soube que ele me levantou a mão, não é? Porque a minha mãe já, porque tu não disseste? Porque temos o tio te protegia. Eu achava que eu sozinha tinha de dar volta a isso. Entretanto, nasceu o meu filho, tive apoio gigante da minha família, da minha mãe, apesar que todos os dias minha mãe dava-me a perceber que tu que fizeste esta porcaria, agora tu que levas com isso, sim. Mas ela nunca me deixou, sempre me ajudou, e meu tio também, financeiramente também, porque eu nem trabalhava naquela altura. Entretanto, como tinha aqui uns amigos, estava-me sempre a dizer, vem para aqui. E ele, assim, ele nunca quis saber do filho, desde o início, diz que ainda tinha que fazer teste de paternidade, estas coisas todas. Ele ainda desconfiou da paternidade. Sim. Homem sendo homem. E eu, entretanto, tinha sempre amigos dizer, vem para aqui, minha mãe já, tu tens de ir para Portugal, porque se calhar tu vais outra vez juntar a família, ter pai do teu filho, não sei o quê. E eu naquela coisa, vamos lá. Mas agora o bebê, o meu filho tinha uns 10 meses. Isso foi em março, 11. Isso foi em março, o meu filho nasceu em abril. Tinha 10, 11 meses quando eu veio para Portugal. E minha avó, que eu tinha ligação enorme, e tenho, graças a Deus, ainda é viva, com minha avó, mãe da minha mãe, ela diz, filha, eu fico com o teu filho, vai para Portugal. Então eu arranquei para Portugal. Ainda foi uma viagem de 4 dias e 4 noites daqueles vans, daquele minibus, não é? Sim. Você veio pela estrada de carro, né? Pela estrada, sim. De van. 5 quilómetros. Venho para aqui, para Portugal. Encontrei-me com o meu ex-marido. Na altura, ele, nos papéis, ainda era marido. Gente, ainda éramos casados, não eram divorciados. Entretanto, aqui também ocorreu mesmo aquilo que eu estava a pensar. Voltou-me a levantar a mão aqui. Meu Deus. Porque ele diz que aqui já não tens nem tua mãe, nem teu tio, ninguém. Aqui quem manda sou eu. Olha, isso é outro ponto que é importante você falar em relação à mulher que sai do seu país, imigrante, que, como você está falando, ainda sente numa relação mais conforto em exercer, né, esse tipo de agressão, justamente por saber que você está frágil, não tem rede de apoio. Mas depois aí nisso tudo, eu acho que nós vamos buscar forças não sei de onde, e percebi primeira vez, e depois do segundo casamento também foi disso, porque eu podia, fim de 21 anos, não é? Que depois estive casada com um português, fim de 21 anos podia pensar, não, agora o que é que eu faço? Estou aqui noutro país. Eu acho que a gente tem que buscar força, que nós temos força todo do mundo, não é por causa do país, ou por causa de outra coisa, ou profissão, não sei o quê, que nós não somos capazes. Tem 2 coisas que eu acho importante quando você resolve acompanhar o seu marido, né, nessas... Assim, tem muita esposa de jogador de futebol que larga tudo e vai, né, tem que ir junto, né, com o marido e tudo. Tem uma coisa muito importante que é... A mulher precisa ficar bem financeiramente. Porque quando você se muda, você está sem apoio da família, você está sozinha e você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se o marido vai fazer alguma coisa, vai te largar, vai te deixar, vai
vai te bater. E você precisa estar bem financeiramente para não aguentar isso, porque senão você fica nesse lugar, né? E muita gente fica. E outra coisa também, amiga, que eu queria que você falasse um pouquinho, como é essa questão da violência doméstica aqui em Portugal, que você já atuou, e como é que funciona aqui? Assim, infelizmente a gente vê que os números aqui em Portugal, eles são de violência contra as mulheres ainda muito altos. Se a gente comparar, né, o tamanho da população, o país e tudo, a taxa de feminicídio é muito alta aqui, em decorrência de uma legislação que não é o suficiente para punir os agressores, e ainda a gente vê julgamentos ainda muito, muito assim, sem o compromisso de dar uma resposta para a sociedade de que isso é um comportamento que tem que ser evitado, né? Então a gente vê ainda muitos julgadores naquele papel conservador, né, de que talvez a mulher tenha feito para apanhar. Machista, né? A gente tem infelizmente, essa ótica ainda aqui em Portugal. Eu acredito muito que esses movimentos migratórios, né, tanto brasileiro, a gente hoje representa uma população enorme aqui em Portugal, mas ucranianos, tantas outras pessoas que estão chegando de outros países, isso tudo a gente caminha para uma evolução, e eu torço para isso, porque no Brasil a gente tem uma legislação muito forte. A gente tem a Lei Maria da Penha lá, que, na dúvida, ela imediatamente te dá uma medida protetiva. Aqui você tem que ficar se esfalfando para provar que você está sendo agredida. Eu já tive a oportunidade de ler decisões de arquivamento de denúncia do Ministério Público aqui, que existe, mesmo existindo laudo de agressão na vítima, eles dizem que vão arquivar por falta de prova de que aquela lesão tenha sido causada pelo suposto agressor, né? Então, aí a gente vê como que a coisa é complicada, né? E você, além de ter passado por isso lá no teu país, ainda experimentou sabendo dessa ausência de suporte. E ele, com toda a sabedoria, falou isso para você, né? Sim. Eu sei que você não tem a quem socorrer. Mas sabe que o homem russo e ucraniano, e homens de leste, eslavo, né? Tem mais fama, digamos assim, que eles dominam mais a mulher, especialmente fisicamente, né? Graças a Deus, como português, para viver 21 anos, nunca tive aí violência doméstica, não é? Eu acho que isso muito mais, especialmente, eu já não vivo lá há 21 anos, agora não sei como coisas funcionam. Mas na minha casa, meu pai, meu tio, nunca vi isso, nunca ninguém levantou a mão. Mas sei que da parte da família dele, o pai fazia isso com a mãe a vida toda. E ele, sendo menino, me contou que ele fugia, estava com namorada e corria para casa porque sabia que o pai ia chegando, porque podia bater na mãe. Por isso, eu acho que isso não é tão cultural como é mesmo da família, de crescimento, não sei, da educação também. Porque acaba sendo o exemplo, que a criança cresce com aquilo dentro de casa e acha que tratar a mulher é assim, né? Enquanto a gente não mudar, né, os nossos filhos, nós que somos mães filhos, de meninos, né, também, né? Meninos e meninas. As meninas que elas Se aprenderem proteger. a não passar por... Identificar um abuso, identificar essas agressões e cair fora. E o menino também... É mais importante cair fora, porque nunca mais não conseguimos mudar ninguém. Exatamente, é o que eu falo para minhas filhas. E os desafios na adaptação aqui em Portugal? Assim, como o fim de pouco tempo de separação com o primeiro, não é? O marido, eu conheci o João, que é português, com quem eu vivi 21 anos, deu-me muito apoio nisso, dizia-me sempre que mesmo se tu não nasceste aqui, tu não és muito a mais ou muito a menos do que os outros, não é? E isso não tive muito problema, a família dele toda apoiou-me, e depois o meu filho também sempre integraram-me como se fosse família, sempre naquela casa, naquela família, nunca tive problema. E depois a língua, eu também não falava língua mais nenhuma, russo, ucraniano, inglês pouquíssimo. Eu tinha, olha, falamos muito no início os dois nos gestos, e foi aquele amor que aconteceu que uma semana fomos ver juntos. Conhecemos já uma semana. Caiu de cabeça, né? Sim, foi mesmo. Eu já passei por isso. Como saí de um relacionamento mau, né? Conheci assim, uau, pronto, ele é um homem mais velho do que eu, então eu mandei-me com cabeça. Pronto, durou 21 anos, não sei se... Foi ótimo. Também não digo que ele foi mal, foi bom, durou 21 anos. O meu dura 15 dias. Geralmente é um prazo de 15 dias. Eu entro de cabeça, aí tá raso, né? Durou aí não dá certo.
E nós criamos os 2 filhos, né? O meu filho foi criado por ele, como se fosse o filho dele, e temos uma menina com quase 20 anos. Por isso não posso dizer que foi mal. E sempre me apoiou nisso da língua. Aprendi sozinha, nunca fui à escola, não é? Estudar português. Aprendi tudo sozinha, como vendo filmes, lendo. Meus filhos começaram na escola, comecei com eles. E até recentemente, há 2 anos atrás, tirei um curso de apoio da administração, porque eu precisava escrever e saber se que eu sei mandar um e-mail, que eu sei escrever, que eu sei configurar em português, né, as palavras, e tive 16, minha filha diz, claro, que com a ajuda da minha filha depois no teste, mas eu gosto destes desafios, eu tenho que, quando tem alguma coisa que eu não consigo, eu vou estudar, eu vou atrás e vou conseguir. Eu vou estudar russo também. Me inspirou. Gente, mas aqui em Cascais está tão cheio de russo e ucraniano que a gente era bom aprender mesmo, sabe? Mas é verdade hoje em dia. Olha, até pouco tempo saí e entrei num elevador e um senhor cumprimentou-me em russo. E eu, então, mas como que ele sabe? Olha, identificou-me por alguma razão. Por isso, a integração não foi difícil. Não foi difícil. Depois, assim, eu sou suspeita porque adoro este país. Adoro Portugal e portugueses. Não posso falar mal. Claro que há de todos os géneros. Há pessoas que acho que eu já ouvi falar, vai para a tua terra, não é? Ou mais alguma coisa que olha para ti do lado. E depende de como a gente responde. Se a gente responde com um sorriso, a pessoa fica já desarmada e já não fala nada, não é? Por isso, Portugal, para mim, não nasci aqui, mas gosto muito. Gosto e espero bem ficar aqui. É como se fosse o meu país. Que lindo. Aí, olha, os portugueses que estão sempre aqui nos acompanhando. Parem de ficar gongando a gente, falando que a gente só fala mal de Portugal. Olha isso, viu? Não, eu tenho boa experiência e tenho coisas boas para falar. Vivem dando coió na gente na internet toda hora. Vem acaba com a gente. Mas assim, Irina, você chegou a enfrentar um processo de divórcio aqui? Precisou usar a justiça portuguesa? Chegou a esse ponto? Precisei usar, não é por causa do divórcio, é por causa do meu filho. Porque eu queria legalizar meu filho aqui, para ele ser português. E foi um processo de custódia, não é? De paternidade, não é? Porque o pai dele, fim de pouco tempo que nós separamos, eu casei-me com um português, ele foi embora. Eu precisava de papéis para o filho ir para a escola, para ele estar aqui legal, e ele não me dava papéis nenhum. Não queria saber do filho, mas também não me facilitava. Não ajudava, né? Não me facilitava. Até hoje, o meu filho vai fazer dia 27 de abril, faz 24 anos, nunca lhe viu, nunca ajudou. E pronto, e meu filho chama o pai, o João, ele diz que eu tenho um pai e o outro não tem nada a ver com ele. E por isso eu precisava legalizar o menino para ele ir à escola, para ele estar integrado aqui em Portugal. E aí sim, nós tínhamos dado um processo do Tribunal dos Menores, em Portimão, na altura nós morámos no Algarve. Foi um processo longo, mas depois consegui ter a custódia total dele. Mas depois, para ele ser português, ele tinha residência, né? Para ele ser mesmo português, porque é muito difícil, e toda a gente sabe, quando nós precisamos algum papel, para ele ir à escola ou mais alguma coisa, tenho que ir à embaixada, traduzir, carimbar, postilar, não sei quantas, 150 mil voltas por causa de um papel, pagas acolá. É muito difícil. E como meu filho nasceu na Ucrânia, a Ucrânia não permite dupla nacionalidade, era muito mais fácil de ser português. Este processo todo foi desde 2002, que eu trouxe meu filho, só consegui nacionalidade dele em 2014. Tá vendo? Até que eu tô bem. Tô bem, amiga. Por Você isso viu? Foi assim, desafiante, foi complicado, foi desesperado. Gente, olha, é importante você falar dessa questão da nacionalidade, né? É legal. A gente... Eu já era portuguesa, desculpa. Você eu já era também. Portuguesa, já tinha filha portuguesa e foi muito difícil. Eu falo muito, né, sobre processos de nacionalidade, como vem sendo difícil hoje em dia as pessoas terem paciência para aguardar o prazo, que cada vez aumenta mais, né? Coisas que antigamente, filho de português, a gente conseguia uma nacionalidade em 5 meses, agora leva 1 ano e meio. Então, isso tudo é bom as pessoas estarem escutando para ver que para o brasileiro ainda é muito fácil. Imagina você precisar de documentos, tradução, tudo apostilado. Ainda hoje, né, que a gente vê que a Ucrânia
está enfrentando a questão da guerra, mais difícil ainda, porque ter acesso a essa documentação toda. Eu inclusive, estou com um processo de transcrição de casamento de um senhor que nasceu na Ucrânia e foi muito difícil de conseguir esse documento. Não, eu hoje em dia não sei lá se está tudo computarizado ou não, mas na altura eu tinha que pedir aí papéis que eu estava divorciada, depois divorciei-me lá na Ucrânia, eu estava divorciada, depois tive que mudar também o meu sobrenome, não é? Porque lá é um hábito, você casa e tem logo o nome do marido, não é? Aqui eu tenho, mas mantenho o meu. Lá tira? Sim. Lá eu tira do pai e mete só do marido. Depois tem que ser esse processo para mudar passaporte, mudar o nome. Isso é tudo muito complicado. E se você não tem como ir para lá para tratar disso, isso pela embaixada demora... Na altura demorou, agora já não trato coisas como embaixada, mas na altura demorava muito tempo. Viu, gente? Então, paciência... né? Habilidade para lidar com a burocracia, porque aqui... E com papéis vindos de fora são mais complicados ainda. A gente tem que esperar essas coisas todas, né? E no Brasil, se calhar é mais fácil, porque não precisa traduzir, não é? Sim, aqui a gente tem essa vantagem. Tem que ir para a embaixada, isso é mais complicado. Mesmo eu sendo casada com português, acho que demorou 3 ou 4 anos e tiveram de fazer questionários. Nós geralmente vivemos juntos na altura. Eu já estava grávida da minha filha, ou já tinha nascido filha, já não lembro. Para ver se realmente o casamento existia, né? Sim, para não ser um casamento de conveniência, sim. que eles chamam. Mas há uma investigação mesmo, até hoje é feito dessa forma. Assim, há uma ligação, pelo menos, para saber a situação, como se conheceram, se vivem juntos, isso acontece. Mas assim foi processo cerca de 3 anos, isso foi rápido. Como o filho demorou mais, mas pronto, consegui. Aí, disse 3 anos. Viu? Tá chegando lá, amiga. Falta pouco agora. Bom, Irina, já que você falou do seu segundo casamento, aqui que você já conheceu o João logo em seguida, né? Mas esse negócio que não acontece comigo, né? Que eu tô aqui, ó, tentando conhecer alguém, eu acho que tá difícil. Mas não é inveja, não, tá? Mas agora eu tô divorciada outra vez. Não, ela tá na pista. Ih, tá na pista? Cara, bora pro samba domingo. Caraca. Você gosta de samba? Eu gosto muito de dançar. Estive no balé há 5 anos, quando era menina. Então, partiu samba domingo. Maravilhosa, vou te mandar mensagem. Não danço nada, né? Não, eu te ensino a sambar. A gente vai botar a ucraniana pra sambar. Você me ensina a falar russo e eu te ensino a sambar, tá bom? Bom, mas aí você veio de uma relação, né, bem ruim, abusiva, né, ruim, e encontra um novo amor aqui em Portugal, né? Já chega aqui arrasando os corações, também com esse rostinho de boneca, né? E aí você sentiu que essa nova relação, como que ela te afetou, assim? Ela te fez sentir mais mulher, te deu mais coragem profissionalmente? Esse novo parceiro te ajudou nesse sentido também? Sim, ajudou-me muito. Primeiro, ele é um homem mais velho do que eu, 16 anos. Eu senti aquela proteção, talvez proteção do pai também. Uma menina que perdeu o pai aos 16 anos, depois num casamento não tive sorte, né? E tinha aquele homem que me abraçou e ajudou-me, especialmente com o meu filho. Com a vinda do meu filho para aqui, para Portugal, foi sempre um apoio gigante para mim. Depois de relação profissional, eu lembro, ele era da área de restauração, ele tinha restaurante dele, eu tinha negócios, e quando o negócio não deu certo, o último onde ele estava, quando ele tinha aquele negócio, eu estava grávida da minha filha, nasceu minha filha, eu estava a dizer, caramba, eu gostava, como eu não vou voltar para a minha profissão que eu tirei, porque em Portugal eu na altura não falava a língua tão bem como agora, tinha que estudar outra vez. Eu estava a dizer, eu gostava de tirar assim, um curso de massagem um dia. Ele, qual um dia? Vais tirar já. E pronto, a gente começou, encontrei uma escola em Portimão, comecei a tirar curso. Sim, nesta altura sempre me ajudou muito. Então ele foi bem parceiro, né? Foi. No início foi, depois no final deu outras não. Depois deu outras questões também financeiras. Eu acho que esgota um pouco a relação, especialmente a questão financeira, né? Quando ele tinha empresas, quando empresas não corriam bem. E depois eu tive que lutar também, trabalhar mais, não sei o quê, porque ele tentava outra coisa. Eu acho que isso esgotou um pouco a relação. Esgotou um pouco. Só para eu fazer um parênteses aqui, gente, restauração, como a gente fala aqui em Portugal, em português de Portugal,
é tudo relacionado à área de alimentação, restaurante, lanchonete, café. Tudo isso faz parte do que a Irina está falando de restauração. Então, essa história do ex-marido é dela falando que era um proprietário, né, de restaurante no Algarve, né, que você falou? Tinha um no Algarve e depois tinha aqui também um em Lisboa. Depois vendeu-me Lisboa, vendeu, outras passou, e continuamos aquele no Algarve. Depois, ele como aqui de Lisboa, né? Depois mudámos para aqui em 2011. Tentámos aqui outra vez, fim de 4 anos, desistimos, também não conseguimos. Mas eu sempre continuava na minha profissão, né? Mesmo ajudando com ela e estando no negócio com ela, eu estava sempre a fazer o meu trabalho e trabalhava nos hotéis, trabalhava nas clínicas, né? Ia sempre conjugando. Eu acho que isso é filhos pequenos. E eu não tive aqui muito apoio da mãe, da família. Eu lembro carregar, depois de fechar o restaurante também à noite, carregar meus filhos ao colo, ele um e o outro, para casa. E tivemos que vender o carro para conseguir abrir o negócio. Eu acho que esgotou um pouco isso tudo, o casamento, né? E quando chega um ponto que o meu filho, em 2020, foi para a Inglaterra, com 19 anos, minha menina já tive 15, e eu percebi que não é isso que eu quero, não é este. Eu ainda lembro, liguei para a minha mãe e outra vez minha mãe estava a dizer: mãe, eu vou separar com o João, eu não consigo. E ela disse: não, filha, tens de aguentar, é teu marido mesmo assim. Mãe, não dá, eu já aguentei uma vez que tu disseste no primeiro casamento, não dá, não consigo. E esta parte que tu falaste financeira, quando a gente não tem... Eu aluguei um apartamento minúsculo, eu só tinha meu trabalho e meu cachorro, pouca coisa, e pronto, foi a luta. Eu consegui, sabia que eu vou conseguir. Claro que tinha dias, caramba, será que eu consigo pagar a renda? Será que eu consigo fazer isso? Mas eu acho que não vamos viver com uma pessoa, ou vamos ser infelizes num país, não sei onde, só porque a gente não tem dinheiro. A gente vai conseguir. Eu sabia que ia conseguir. E você conseguiu. Eu sabia que ia conseguir. Claro que ainda tem muito para andar, tem muito para conseguir, mas não podemos pensar que a gente não consegue. A gente, quando quer, quando eu vou conseguir, vou ser feliz. E que isso sirva de lição. É isso que eu falo. Fala aí, amiga. Já que você começou, fala aí. Não, acho que é para a mulherada que está escutando a gente, né? Sejam elas novas, mais velhas, a gente não desistir nunca e sempre é tempo de recomeçar. Quando a gente tem na cabeça, né, o nosso propósito, o que a gente quer e o que a gente, sabendo o que a gente não quer, que eu acho que também é o principal, a gente tira a força para poder ir atrás, né? E sabe, Ana, sempre aparece pessoas, amigas, clientes, conhecidos que vai dar-te força, vai te ajudando por alguma razão, vai dizer alguém de um apartamento, não sei o quê, que você, quando tem uma ideia que eu quero, eu consigo, você vai conseguir. Podem andar assim um pouco naquela lama, pensar, caramba, e agora? E o que é que eu faço? Mas depois coisas aparecem pessoas boas, né? Para dar sempre um suporte. Isso tá dentro da energia que você carrega, dessa determinação, é isso. E como é que você descobriu sua paixão pela estética e pela massoterapia? Você sabe que quando meu pai faleceu, eu tinha 16 anos, eu estava a estudar, minha mãe pagava o curso. Eu já aí gostava de ter meu dinheirinho, né? E já ia na faculdade, a faculdade era grande, eu andava a vender a cosmética do Oriflame, uma conhecida nossa vendia, eu com ela junto, ela dava-me uma comissãozinha, eu gostava disso, maquilhagem, estas coisas todas. E depois, quando tive a oportunidade de tirar este curso de massagem, depois precisei também financeiramente e fui trabalhar para um hotel. Ainda lembro o diretor do hotel no Algarve disse-me assim: pronto, eu ainda não tinha diploma, ainda não tinha saído, ele já me deu trabalho. Eu ainda naquela semana tive que ir buscar diploma da massagem. Eu dou-te a oportunidade. E eu, sabe o que é? Quando eu gostava desta área, e a menina que era chefe do spa começou a me ensinar coisas novas, não é do curso que eu tinha, não é de estética, que eu não tinha curso de estética. Ela começou a me ensinar e eu fui atrás e eu gostava disso. Porquê? Também muitas vezes nós mulheres, especialmente quando nós procuramos esta área, porque a nossa autoestima está um pouco mais baixa, não é? E depois, como história, falando como pessoa, também um pouco psicoterapia na minha sessão de massoterapia acontece, não é? Elas para mim, eu para elas. Eu percebi que eu faço bem, eu faço bem às pessoas. Porque você tem um olhar na mulher. É verdade. Da mulher que quer se cuidar. É verdade, tanto fisicamente como ela sai daí mais bem disposta, mas depois quando vê resultados ainda mais, não é? E pronto, eu acho que isso motiva ainda mais
Hoje em dia já tenho um toque diferente, já quando mexo num corpo já sei o que é que ela precisa, não é? Gente, eu conheci a Irina exatamente fazendo massagem em mim, tá? Posso comprovar que o trabalho dela é fantástico. Aliás, tenho que agradecer a Paula, nossa amiga em comum, que ela me deu de presente de aniversário. A Irina, Paula Vareda. Foi a Paula? Ai, que legal! Era demais. Paula que introduziu a Irina na minha vida. E aí a gente, nessa de você falar da terapia durante a massagem, a gente conversou tanto que eu falei, gente, ela tem que contar essa história. Eu lembro que você comentou, você falou que ela te ajudou muito na... Você tava meio meio xoxa-capenga, né? Aqueles dias que você tá meio assim, xoxa-capenga, né? Mas, nossa, tem que experimentar. Eu vou te dar de presente, pronto. Essa semana eu tô precisando mesmo. Compromisso! Eu vou marcar, acabou isso aqui, vou marcar. A Joyce foi fazer minha unha hoje e ela falou assim, Tiziane, você está insuportável de chata. Você está mal-humorada. Aí eu, cara, pra Joyce me falar... Olha, gente, compromisso público aqui, gravado. Tice vai ganhar uma massagem da Irina. Mas eu acho que massagem não é para puxar fogo à minha sardinha, né? Mas pronto. Mas massagem é uma coisa que mexe com o corpo e com a mente também. Sim. E eu própria, eu preciso também ir à minha massagem, pelo menos uma vez por mês, porque nós sentimos... E toda a tensão, todos os problemas que nós temos, não é? O corpo sente. É uma troca de energia também, né? E qual a mensagem que você... Eu sei que você já começou ensaiando aí um discurso bem legal para as mulheres que estão nessa situação, que estão num casamento abusivo, falido, e, né, que também tem isso. E emocionalmente desestruturado e financeiramente também. O que você diria para essas mulheres? Qual a mensagem? Primeira coisa, eu sofri isso no primeiro casamento, nunca depender 100% do parceiro. Nunca. Nem se fosse vai vender bolinhos, vais fazer outra coisa, nem se fosse ganhas aí 300, 400 euros por mês e 200 vais dar para casa e 200 vais pôr à parte. Porque eu acho que não é só de dinheiro, mas a gente também, para nós sentirmos que eu sou capaz, eu sou alguém. Não podemos estar a baixar a cabeça e não posso sair deste casamento porque ele paga tudo. Então eu sou o quê? Eu sou escrava, eu sou empregada, eu sou quem? Não, eu tenho que ter algum... Eu posso ganhar 10%, 20% da casa, de orçamento familiar, mas eu também ganho alguma coisa. Por isso digo sempre, e digo isso à minha filha e aos meus filhos, sempre tem que ter a tua profissão. Sempre tens de ter algum teu dinheiro para não depender 100%. E daí, se tiver algum apoio... Eu nunca tive apoio da família, não é? Se está mal num casamento... tem que não ter medo, tem que ou lutar e conseguir fazer o casamento outra vez, trabalhar e andarmos juntos, não é? Somos amigos, somos parceiros, como eu digo, como se fosse um negócio, um casamento, ou se não, sai fora e ele também merece ser feliz, ou ela, não é? E cada um vai para o seu lado. E não ter medo. Não ter medo, porque sempre tenho uma amiga, tenho um colega, uma colega, alguém que ajuda, alguém que dá-nos a mão, nem se fosse psicologicamente, não é? Nós somos capazes, não vamos ir baixar a cabeça por nada. É verdade. E nessa sua nova fase, né, separada de novo, você se sente realizada com as suas escolhas. O que essa independência hoje significa para você? Você está aqui hoje contando essa história. Assim, não foi fácil também. Não foi fácil, porque meus filhos, como eu fiquei mesmo, agora senti mesmo sozinha no mundo, porque a minha filha está a viver com o pai neste momento, meu filho está a viver na Inglaterra e eu estou sozinha. Mas por momento nenhum pensei em desistir ou ir embora ou não sei o quê, não pensei, não, isso é meu país, como se fosse meu país, não é? Porque é engraçado, quando separei-me a segunda vez, o meu tio diz-me assim, agora voltas para casa. Eu estava a dizer, não, eu estou em casa. Isso é a minha casa. Eu volto para onde? Eu vou estar aqui, eu vou... mas tu não tens uma casa. Não faz mal, eu alugo uma casa. Isso não é por aí. Realizada, sinto-me sim realizada. Claro que tem muita coisa ainda para crescer, para fazer, muitos sonhos para realizar. Mas não digo que foi fácil. Eu acho que desafios tem todos os dias. Todos os dias tem desafio de... E eu acho que um pouco, não estou a dizer só de Portugal, mesmo no mundo... ainda é difícil ser uma mulher divorciada.
Era isso que a gente ia perguntar. Já emenda aí, então. Ainda é difícil ser uma mulher divorciada porque, infelizmente, muitas vezes nós somos culpadas do divórcio. Né? Tem essa... Nós não conseguimos aguentar a família. E como até o João fala, não, o casamento acabou assim, mas durou 21 anos. 21 anos é a vida de muita gente, não é? Isso não estou a dizer que foi falhado. Foi falhado porque podia continuar. Mas acho que não podemos pensar que, pronto, eu não sou capaz ou não sou boa como mãe, como mulher, porque eu divorciei. Porque, pronto, é um capítulo. Acabou este capítulo da minha vida, este casamento acabou, pronto, pode ser que eu vai ver outros. E muitas vezes, por causa dos meus clientes e minhas meninas brasileiras deram-me muita força, porque na Rússia e na Ucrânia ainda, até hoje, a minha mãe não fala à minha família que eu divorciei, porque é um tabu, uma vergonha, não diz ninguém. Olha, a gente está em 2025. Ainda por cima, segunda vez, pronto, já ninguém te quis como primeira vez como filho, agora segunda vez, divorciaste com 40 anos, quem te vai querer? Acabou, pronto, uma cruz. E eu estava a dizer, e vocês brasileiras dão muita força, porque eu conheço pessoas casadas 5 vezes. E estão felizes. Eu, caramba, então eu posso estar feliz. Mesmo este casamento não deu certo porque tem filhos maravilhosos. Eu trabalho com direito de família há 20 anos. E eu falo sempre assim, que o casamento não é que ele não deu certo. Ele deu certo o tempo que tinha que dar. Ainda mais um casamento de 21 anos, né? Hoje em dia a gente fala também da banalização do divórcio. As pessoas brigam, na primeira briga se separam. Muitas relações não chegam nem ao primeiro ano, né, de casamento. Não é isso que eu estou falando. A gente está falando de uma pessoa que viveu 21 anos com a outra. Então, deu certo o tempo que tinha que dar. Você tem seus filhos, né? É uma história. E, assim, você está falando aí das brasileiras, eu já casei 3 vezes. Então... Mas esta força que eu tive, se parar para dizer, não, eu quero ser feliz, ela também merece ser feliz, então vamos separar, não acabou o mundo, eu vou conseguir ser feliz outra vez. Porque se eu falasse com minha mãe até hoje diz que não, vai aguentar e vais ficar. E minha mãe também está num casamento que não está feliz, né? Meu pai faleceu, minha mãe está com outro senhor já acho que 17 ou 18 anos, também está muita coisa, não está bem, e ela diz, eu vou separar agora com 70 anos e quem me vai ajudar coisas à volta da casa? Tu dizes, mãe, mas tu precisas de um jardineiro ou precisas de um marido? Mas para que é que tu queres este casamento? É por isso eu digo, é difícil divorciar, é difícil porque especialmente quando tu não tens apoio da raiz, não tens apoio da mãe, da família, disso tudo. Mas, olha, mais uma vez, somos capazes. E tem um julgamento, né? Eu acho que tem um julgamento, a sociedade julga ainda. Não, isso que ela sozinhas, falou, né? Você sozinha, quem é que vai te querer divorciada 2 vezes? Eu escutei isso do meu ex-marido, do meu primeiro ex-marido, com 2 filhos pequenos. Ele fala, quem vai querer você com 2 filhos pequenos? Tem até briga. Também menos. Não é tanto assim. E no meu caso, eu estou falando por mim, querida, no meu caso tem até briga. Tá? 2 filhos. Maravilhosa. Não é por causa dos filhos, eu acho que por causa de nós mesmas. E eu sempre digo que nunca vou estar casada por filhos, ou por dinheiro, ou por isso, por aquilo. Acho que temos de ser felizes. Verdade. Mas eu lembro quando a minha mãe separou, eu era, sei lá, acho que eu tinha 8 anos, não lembro agora. E a minha mãe falava assim, quando você for na casa de um amiguinho, não fala que seu pai não mora em casa. Porque eu lembro muito disso, assim, não fala para as pessoas. Você vai brincar lá no Play? Não fala que seu pai não mora em casa. Porque ela sabia, né? E tinha mesmo, existia esse preconceito. Filhas de pais separados, tinha. Né? Era muito. Era um carimbo, assim. Isso é histórico, né? Eu falei outro dia, estava conversando com a Tícia, minha mãe. É outra geração, óbvio. Isso era muito mais forte, mas a minha avó ficou viúva, minha mãe tinha 9 anos. E o sonho da minha mãe era ser bailarina. E a minha mãe nunca pôde estudar balé, porque, para minha avó, filha, né, órfã, não podia ir para o lado das artes, ainda mais dançar balé num palco. Era mal visto. Então, imagina. Isso, minha mãe está com 75 anos. E você está falando, a gente está na faixa dos 40 e alguma coisa. Então, a gente tem ainda muito tempo pela frente para ir quebrando esses preconceitos, né? Bom, esse olhar. A Deus, já estamos evoluindo. Agora, antes da gente entrar aqui num tema é um tema que eu
gosto, porque, enfim, depois eu vou explicar. A gente sempre fala de uma música toda vez que a gente faz o programa. E das outras temporadas, sempre eu trazia a música. E agora eu falei, vamos mudar, né? Vamos pedir para convidado escolher. Então, hoje, a Irina vai dizer qual a música que ela escolhe aqui, portuguesa. O nome é Quem Me Dera, mas a cantora. A cantora é Marisa. Marisa. Gosto muito da Marisa, porque é um fado... Não identifico muito com fado, não é? Um fado, Sim, uma música mais pesada. Mas este fado é um pouco diferente, cantado por ela. E também gosto muito, como eu conheci a pessoa também que escreveu esta música, é o Matias Damasio. Matias Damasio. Eu gosto dele também, adoro. E esta música que eu ouço muito dele no carro, né? E ela também, de vez em quando aparece a música dela, eu gosto muito. Por isso esta música estou sempre ouvindo ela no carro. Então, peraí que eu vou pedir para ela cantada por ele, não é por ela. Também ele cantou, também tive a oportunidade de conhecer e ouvir ele ao vivo. Que legal! Que interessante. Jantar, foi muito interessante. Foi achei chique, achei chique. Foi um ano atrás e fez-lhe massagem também. Que isso! Agora você, inclusive, pode aumentar o valor da massagem. Depois dessa informação, você já passa para outro valor. Aqui, ó, valoriza. Massageou Matias Damasio. Meu Deus! E tem mais umas dedos, mas não vou contar agora. Meu Deus! Só celebridade, só estrelas. Toda a gente, para mim, é um cliente maravilhoso, eu gosto de todos. Bom, então vou pedir pro pessoal da edição colocar a música. Qual é o nome, amiga? Quem Me Dera, da Marisa. Então, edição. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera. Irina, a parte que eu falei que eu acho importante a gente tratar, apesar de delicado e tudo, a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não dá para falar com o russo, com o ucraniano, morando aqui na Europa, principalmente, sem a gente ter essa curiosidade, né? Porque até bem pouco tempo atrás eu acredito que boa parte das pessoas não se ligavam para a importância da Ucrânia no mundo, no cenário econômico, né? Todas essas questões que ainda vêm lá de trás, né? De disputa de território, e que é o que a gente vê até hoje, infelizmente. Então, como foi para você assim, acompanhar essa guerra entre esses dois países como descendente, né? Você tem ligação com os dois. E isso, gente, é muito comum. Brasileiros, principalmente, que não estão aqui em Portugal ainda, na Europa, não sabem dessa proximidade, né? Muitas cidades na Ucrânia falam russo, né? Boa parte da população ainda se considera russófona, né? Sim, assim especialmente na minha idade, a gente falava sempre todos russo, na escola e tudo, havia língua ucraniana, mas não é lá onde parte já da minha mãe, como é já muito perto da Polónia e da Roménia, sempre falaram muito mais ucraniano e sempre foi mais presente, não é? Aquilo é mesmo ucranianos. E meu tio muitas vezes dizia, por que tu não falas ucraniano 100%? E eu estava a dizer, porque meu pai é russo. Porque realmente 100% não falava e não falo. Mas é assim, para mim, como eu, quando isso começou, eu estava já aqui muitos anos, não é? Eu estou sempre a ver por fora esta guerra, não é? Eu não consigo odiar ninguém, eu só quero paz, e como toda a gente, não é? A primeira preocupação, quando eu soube disso, tirar a minha família de lá. E não quiseram, nem minha mãe, nem minha avó, porque a minha avó já tem uma certa idade, tem 91 anos, não quis ir, minha mãe também não quis, minha irmã e filha ficaram aí. Infelizmente, tiveram uma perda muito grande, a nossa família, que é o pai da minha sobrinha, que era marido da minha irmã. Ele era polícia, não é? Militar, tive que ir para a linha da frente e morreu na guerra. Você me contou, né? Ele morreu no front, né? Sim, morreu na frente. Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano e meio. Por isso, é muito doloroso falar disso e, claro, como toda a gente, não entendo isso, não entendo esta guerra, nenhuma guerra, acho que se entende, não é, no mundo. Foi difícil, foi doloroso e eu acho que
é mais importante para não termos este ódio, nem russos de ucranianos, nem ucranianos de russos, porque somos todos iguais. Sim. Eu acho que isso é a mensagem mais importante. De resto, a política no meio não posso comentar muito, porque também não sou perto disso. Mas no fim é sempre política e economia, não, né? Não sei dizer isso, não é? Porque, e depois a minha visão um pouco por fora daquelas pessoas que vivem lá, que sentem isso na pele, não é? É completamente diferente. Se perguntasse à minha irmã, ou quando eles ouvem aqueles sirenes, aquilo tudo vive, isso por perto, claro que é para eles muito mais pesado do que para mim, sem dúvida nenhuma. E eu só tenho pena que isso aconteceu e tenho pena de ter medo, porque nós nunca pensamos... Sabe, muitos anos atrás minha avó dizia, filha, desde nova guerra e tens saúde, está tudo bem. Infelizmente, acordamos em 2022 e pensamos, caramba, a guerra está a acontecer aí, onde eu nasci, onde eu cresci, como que isso é possível? Este medo, sim, este medo a gente tem e depois pensamos nos nossos filhos. E agora daqui para frente, o que é que vai acontecer? Isso acho que preocupa toda a gente. Essa relação, né, do europeu, que quer que seja, os russos, enfim... com a guerra é muito diferente da nossa experiência lá na América do Sul, que a gente não tem isso. Então, essa visão, assim, quando você fala assim, para eles que estão ali inseridos, incômoda a história, né, das sirenes e tudo, mas meio que já vem de tantos anos nessas disputas, em 2014 teve... Sim, né? sim, começou isso tudo em 2014. Só que, assim... quando aquilo começou muito isoladamente, não é? Não estava aí. Não chegava ao país todo, Sim, o país todo. Ninguém falava daquilo, só falava mesmo daquela região, não é? Pessoas só... Então, e jovens que tinham que ir também para a guerra, estavam assim um pouco assustados, mas nunca ninguém pensou que isso destruía o país e morria tanta gente, acontecia isso tudo. E os refugiados que você tem contato? Você tem... Eu tive contato logo quando isso começou, em março, mais ou menos. Eu falei com uma amiga minha que trabalhava na Câmara e estava a dizer, Sofia, portuguesa, Sofia, se eu pudesse, como eu sei que a minha família não quer vir para aqui, eu não posso ajudar nada. Eu sofri muito com isso, porque eu queria tirar eles para aqui, apesar que não tinha muita condição financeira, mas queria fazer alguma coisa. Eles não queriam, tinha pessoas que me ofereciam ajuda, e eles não queriam, e eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar assim quieta. Eu fui falar com a Sofia, inscreve-me, e como eu falo 2 línguas, inscreve-me, posso ajudar aqui a traduzir, posso... E isso que eu fiz, havia um centro aí, aqui em Cascais, chegou a ser lá cerca de 200 pessoas. Foi. Eles mandaram um avião buscar. Sim, foi vários daqui de Cascais, foram vários da Polónia que chegaram aqui. Foi muito gratificante, foi pesado, foi difícil, porque as pessoas, naquele desespero, chegavam-me pessoas com roupa no corpo, praticamente. E tinha também clientes maravilhosos que eu chegava a casa, especialmente homens, que poucos homens vêm aqui para Portugal, mais mulheres e crianças, e havia mais roupa e mais coisas para eles, para homens não havia. Eu lembro uma vez cheguei à casa de um cliente, estava a dizer, eu preciso de roupa para um homem. Eu especialmente tinha uma cliente que recomendou da Holanda uma sandália número 50, acho eu, porque não conseguimos encontrar para um senhor. Tinha ajuda enorme de toda a gente, dos meus clientes, e eu, olha, esforcei-me muito, ia lá 4 ou 5 vezes por semana, ajudava a integrar eles na escola, traduzia, tinha da ação social, tinha pessoas que ajudavam aqui portugueses, né, que integrar eles na escola, preencher os papéis todos, e eu traduzia, fazia esta tradução, né, porque a língua é completamente diferente. Olha, foi muito engraçado, foi gratificante. Fomos todos juntos, acho que 4 caminhonetas, se não me engano, para Fátima. Cantámos dentro do autocarro. Foi um almoço maravilhoso oferecido pela Câmara de Cascais, lá em Fátima, num hotel. Olha, foi uma experiência muito, muito gira. Muito gira. Tirando É isso, é bem aquilo que a gente estava falando antes, né? A gente não tem como evitar as situações adversas, então vamos tentar tirar o melhor que está ali, né? Sim. Foi difícil ver as crianças com 14 anos como se fosse um homem da família, com mãe e outra irmã ou irmão. Havia alturas que eu chorava junto com eles e foi difícil, mas até hoje falo com algumas e lembramos as histórias, e até me liga, Irina, estou aqui no banco e não sei, não percebo o que a senhora está a dizer.
Pá, e depois uma coisa gratificante, porque nós sempre temos aquela ideia, um dia, quando vou ter dinheiro, eu vou ajudar. Não precisei de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Eu ajudei só eu e meu conhecimento e depois acontece. Mas o que importa. Eu lembro que, sei lá, 2, 3 dias depois, já tinha muitos ucranianos aqui e eu também me voluntariei como advogada, então ajudei algumas famílias também de ucranianos. E teve uma família especial que fez um contato um pouco maior comigo. E a gente passou a Páscoa juntos. Eu sei que a Páscoa é diferente, mas eu expliquei como é que era a nossa. E foi muito interessante, assim, misturar essas culturas e poder dar esse carinho num momento que foi tão difícil. É verdade. Né, para todo mundo. Você é muito carinhosa, mesmo. Você é muito acolhedora. Né? Não, mas é sério. Né? Não, mas eu tenho essa coisa mãe, assim, né? Eu gosto. Eu, por mim, chamava o povo para passar Natal lá em casa. Você fez isso. Adoro a casa cheia. No meio desta tristeza, não é? Desta guerra, acho que mostramos, todo mundo mostrou que podemos ser todos amigos e podemos ajudar sempre quem precisa. E acho que pessoas que tiveram aqui, refugiados que tiveram, ou ainda estão aqui, acho que sentiram isso. Sentiram que não estavam deslocados 100%. Portugal acolheu os portugueses, né? Eles fizeram um belíssimo trabalho assim de acolhimento, né? E isso é muito, tudo isso, né? Esse movimento é muito lindo. Até pensando assim, né? Nessa questão da que a gente falou um pouco já, xenofobia, né? Em relação aos ucranianos, é algo que chama atenção, porque... nós tivemos um comentário. Vários, não foi um só, não. Fala aí. De algumas pessoas que estavam, assim, falando horrores em relação aos brasileiros, portugueses daqui, né, que incomodados com essa leva de brasileiros vindo, e comparando com os ucranianos. E sempre na referência em relação aos ucranianos, falando sempre com muito carinho, muito respeito, coisa que com o brasileiro não falam. Não. É, assim, um comportamento a ser avaliado, né? É triste. Agora vamos para o nosso quiz. Você tem que escolher o que você prefere, tá? Eu vou falar um pouco, vou falar com o meu sotaque russo, tá? E se tiver errado, você me corrija, por favor, tá bom? Então, é isso ou aquilo, Irina. Falei errado. Isso... Não faz mal. Isso ou aquilo, Irina. Tá certo. Pastel de nata ou Medovik? Medovik. Medovik. Por que é Medovik? Porque med é mel, meot é mel, e a massa deste bolo feita com mel. É por isso que chama-se Medovik. Gosto dos dois, mas... Aí tem que escolher um para ganhar esse presente. Pastel de nata. Olha, ela é muito portuguesa! Fala outra aí, amiga. Quero ver você falando ali, ó. Aquele outro eu não sei, não. Vai ter que Vinho do Porto, vodka, Orilka. Horilka. Prefiro o vinho do Porto. Isso, gente! Tuga. É muito tuga. Bom, bacalhau à Brás ou borscht? Borscht. Agora eu quase acertei. Como é que é? Borscht. Borscht. Não é aquela palavra. Caraca, eu falei. Você viu que eu quase falei Você trocou o R do lugar. Tá bom, esse negócio aí. Bacalhau à Brás gosto, mas o borscht é a minha sopa preferida. É o quê? O que tem, né? É de beterraba, né? É uma né? sopa com Eu já beterraba, comi. ela leva carne, leva batata, é uma sopa assim bem delícia. composta. E serve com natas azedas. Que delícia! É mesmo gostoso. aquele prato que você come e está almoçada e jantada. Eu quero um dia. Vai. Rabanada portuguesa ou sirnik? Sirnik. Sirnik. Sirnik é tipo uma panqueca, mas feito com parecido com requeijão de vaca. Por acaso delícia. agora há pouco tempo fez anos, dia 20 de março fez anos, e foi tomar um pequeno almoço com uma amiga minha portuguesa e comemos isso. Ela disse: eu nunca experimentei, isso é muito bom. Prefiro sirnik, sim. E então tá. Ela tá bem portuguesa. 50-50. Não ofendi ninguém. E tem restaurante ucraniano aqui já? Olha, na Marina de
Cascais. Vou fazer aqui um pouco de publicidade. Pode né? fazer. Pode fazer. Que eu adoro muito aquele lugar, não é? Um spot espetacular. Ah, é lindo. É linda. Acho que tem café que chama-se Cafeína. Sim. Sim. Pronto, lá que eu tomei pequeno almoço, lá que eles têm Cernic, têm certeza, têm outras coisas. E estava muito bem servido, estava muito bom. Se quiseres experimentar Cernic, certeza que se quiseres experimentar... Essa sopa que eu não vou conseguir. Sopa, não sei se tem aí. Eu sei que tinha um restaurante russo em Lisboa, mas agora acho que, se não me engano, na Rua de Santa Marta. Precisamos já há uns ir. anos atrás. Agora Eu não... já fui num restaurante russo lá em Teresópolis. Não tem um restaurante russo? Tem, já fui. Não sei, amiga. Lá no Rio de Janeiro, Mas já sei. como eu fui. costumo dizer que pode era contrariar. comida russa e ucraniana, que eu cozinho as duas, não é? Que tenho duas veias aí, e portuguesa também, é na minha casa. Bom, ela ganhou o presente. Esse presente realmente é misterioso, porque eu mesma não sei o que é. Da nova temporada. Da nova temporada. Posso abrir? Claro. Pode. Obrigada, Letícia. Adoro as velas. Olha, jasmim que eu gosto. Mel e jasmim, já viu? Espetáculo. Obrigada. Para sua casa. Você sabe, jasmim, a minha avó tinha uma casa muito grande, uma quinta, e tinha uma árvore, né, de jasmim, e embaixo tinha um banco, onde a gente sentava, onde eu namorei a primeira vez, né? Onde a gente sentava. E jasmim é muito, para mim, muito... Tem uma memória afetiva. Tem uma memória, sim. Que bom, que bom. Foi escolhido com carinho. Irina, a gente quer agradecer muito por você compartilhar a sua história aqui com a gente, inspirar outras mulheres, alertar outras mulheres, que eu acho que é tão importante, dividir um pouco do seu conhecimento em relação ao seu país natal, seus países, né? Porque você tem nos dois. Contar um pouco dessa história, tá? Muito sucesso. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, mais uma vez, obrigada pelo convite. E mais importante, nós não desistimos de nós próprias. Isso é fundamental, né? Muito obrigada. Obrigada, gente. Até Viu? a Foi tranquilo. próxima. Depois foi fluindo. Vai tranquilo.